2024. No Rádio Café. Café. São 7h29, a gente volta a falar de política nesta terça-feira, 30 de abril. A janela partidária se encerrou, mas ainda assim a gente tem algumas reverberações aqui na Campina da Cascavel. Entre elas, a que chamou a atenção de muita gente foi o retorno de Celso Mattiolo aos quadros políticos aqui em Xanxerê, agora como presidente do Republicanos. É com ele que a gente conversa neste momento. O empresário Celso Mattiolo, seja bem-vindo ao Rádio Café, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia. É uma satisfação muito grande, você sabe disso. O carinho, a admiração que a gente sempre teve, principalmente para a 101. É uma rádio pioneira aqui, não só no município de Xanxerê, mas todo no nosso Grande Oeste aqui, desde a época do nosso saudoso Rovílio Bortolucci, tá? E parabéns, estão conduzindo a rádio de uma maneira magnífica e com grandeza, divulgando aquilo que existe de bom na nossa cidade e as notícias da nossa região. Isso é importante. Certo, muito obrigado, Celso. Para a gente começar, há quem diga que o senhor assumiu Republicanos, abre aspas, no tapetão. É verdade? O senhor foi candidato a deputado estadual recentemente pelo PL, diga-se de passagem, fez aí pouco mais de 1.700 votos e agora assume a presidência do Republicanos. O que se dá essa volta? Bom, na verdade, Guilherme, eu estava praticamente stand-by, tá? E daqui a pouco, analisando a necessidade de a gente participar da vida política e atendendo através da direção estadual do Republicano, principalmente do nosso deputado Sérgio Mota, tá? A recomendação do nosso governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que é dos Republicanos, que ele tem perspectiva de disputar a eleição, claro que de uma forma bem sintonizada com o PL, com o Bolsonaro, aquela coisa toda, mas é o nosso grande líder hoje a nível nacional, é o Tarcísio de Freitas. Então ele recomendou que fosse organizado ou reorganizados todos os diretórios municipais e principalmente sedes de microrregião, tá? E eu aceitei o convite, então, da direção estadual e retornar para os Republicanos. O senhor fala em reorganizar os diretórios, mas o Republicanos aqui em Xanxerê estava, de certa forma, organizado. A gente tinha, inclusive, uma cadeira como vereador pelo Republicanos que saiu ali na janela partidária. E logo que o Vilmar Tusson, o vereador da foto, saiu, quem assumiu o Republicanos foi o Douglas Bin. O senhor chegou a conversar com a executiva municipal aqui, não? Eu, na verdade, o seguinte, Guilherme, você mesmo é testemunho das dificuldades que tem enfrentado, porque eu ouvi entrevistas aqui nessa própria emissora de pessoas que participavam e que saíram de uma maneira, sei lá, porque desgostoso do partido. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, eu respeito todo mundo, porque, em princípio, eu tenho como base que nós que participamos da vida pública temos que ter consciência de uma coisa. A pessoa que é investida do poder através do voto, ela terá que ser respeitada como autoridade, como representante. Posso não concordar com algumas ações que ele desenvolve, mas ele terá que ser respeitado. Isso é o princípio básico dos republicanos, é reconhecer e respeitar aquele que foi investido de um poder. E eu não vou entrar no mérito agora do Vilmar Tusson, dos republicanos antes. O bem da verdade é que a informação que tivemos é que os republicanos haviam sido deixados de lado porque não tinham condições de apresentar uma chapa de candidatos a vereador para o município de Xanxerê. E eu já tenho mais do que 10 pessoas já
catalogadas para disputar a eleição. Nós vamos disputar com chapa pura. Com chapa pura, não, porque não vai ter coligação. Então, nessa eleição aqui, é o número de vagas, mais um. Mas então não São houve, 10. não houve conversa com a antiga, com a antiga Não, executiva. mesmo porque não tem porquê, né, tio? Eu acho que... Mas isso não é um faz- pouco de falta de respeito com quem é filiado no partido atualmente? Mas eu tenho tido toda a conversa com o nosso deputado, com a direção estadual, com todo o pessoal. Chamei pessoas, inclusive, teve várias pessoas que foram conversar comigo, entende? E é isso. Não, eu faço essa pergunta porque a gente vê isso é algo comum, né? Aconteceu com o próprio PSD aqui em Xanxerê. O João Rodrigues chamou o empresário Edson Barció para assumir o partido e foi destituída. Acabou o prazo, segundo eles, né? Mas houve uma conversa com a executiva local no caso do PSD. Era essa a pergunta. Se houve uma conversa, o senhor disse que não. Não mesmo porque, Guilherme, deixar claro, se a executiva estivesse andando de acordo com os princípios dos republicanos, nós teríamos ao menos uma nominata de candidato a vereador. Então eu não tinha tempo. Eu ingressei 3 dias antes de fechar a janela. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir buscar novos filiados, eu tenho que ir buscar arrebanhar pessoas para atrair para os republicanos, para nós fortalecer. E nós vamos fortalecer os republicanos. Nós não temos ainda a segurança de que não vamos participar até da própria majoritária. Nós temos nomes para isso. Certo. O Partido Republicano é um partido que veio e que tem que se organizar e vai ser um partido hoje com 400 filiados. Muitos deles eu filiei na época que eu estava, inclusive, no Republicano, que você, inclusive, participou junto com a gente e sabe disso, do trabalho que nós vimos fazendo, né? O próprio Jorginho Melo, eu respeito demais o Jorginho Melo, é amigo da gente, governador, que nós temos todo o carinho, toda a admiração. O presidente da República anterior, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Eu apoiei o Bolsonaro desde da primeira eleição dele e continuo admirando a liderança do Bolsonaro. Mas aceitei o desafio dos republicanos a pedido do Tarcísio de Freitas para ajudar a organizar e dar musculatura para os republicanos aqui no município de Xanxerê. Certo. Presidente, o Republicanos, até a janela eleitoral, até a janela partidária, estava com o prefeito Oscar Martarello, inclusive anunciando apoio a uma possível pré-candidatura à reeleição, ocupando cargos, inclusive, na atual administração. Hoje, o Republicanos, já que os partidos estão tomando forma, estão tomando posicionamentos, se posiciona favorável ou contrário à atual administração? Na verdade, nós temos no município de Xanxerê, não me lembro quantos partidos. Até o momento, quem nos procurou para uma conversa foi o PSD, o PP, somente. E nós estamos abertos para a conversa, mas temos uma simpatia, principalmente João Rodrigues. É o nosso líder do oeste de Santa Catarina. O João Rodrigues tem me ligado, tem conversado comigo. Nós participamos junto há muito tempo com o João Rodrigues. Eu conheço ele há bastante tempo, tá? Ele é um líder que deve ser respeitado, tá? Em Chapecó. Em Chapecó, mas é no Grande Oeste. Porque se nós formos analisar hoje aqui no oeste de Santa Catarina, quais são os nomes que nós teríamos aqui no quilate do João Rodrigues? É que a gente precisa separar alhos de bugalhos, presidente. A gente vive uma eleição municipal. Da mesma forma que eu não concordo com o João Rodrigues interferindo na política aqui, é discrepante que Oscar Martarello interrompa na política chapecoense, porque são eleições municipais. Mas voltando à pergunta, o senhor, o que representa o Republicanos hoje, está com o Oscar ou está contra o Oscar Martarello? Eu não estou nem contra nem a favor de ninguém. Eu sou republicano. E nós não definimos ainda, apesar de termos tido, tá, a palavra do diretório estadual que a decisão que nós tomarmos a nível de Xanxerê será respeitada pelo diretório estadual. O senhor disse que... Vou reformular a pergunta. O senhor disse que tem uma simpatia
por ter sido procurado primeiramente pelo PP e afins, dessa questão de ter uma conversa. Se o PL xanxerense chamá-lo por uma conversa, deve haver tratativas? Claro que eu vou conversar com todo mundo. Eu acho que o princípio básico da área política e da participação política é a conversa, é poder termos um diálogo. Tá? Isso não tenha dúvida, mas eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que hoje a direção dos republicanos é outra e nós vamos dar total apoio para os candidatos a vereadores que estão na sigla dos republicanos. A gente tem nomes do republicanos ainda na atual administração, presidente, principalmente ocupando ali a ala do esporte. Na leitura de quem não entende de política, acredita que o republicanos ainda está junto com o governo. Eu vou te dizer uma coisa, Guilherme, para o povo, a comunidade de Xanxerê. Na verdade, essa cota é do MDB, porque era do Vilmar do São. O Vilmar do São foi para o MDB. Então isso aí é cota do MDB. Não, mas as pessoas continuam no republicano. Mas não importa, qualquer um pode estar filiado. E tem gente lá dentro da administração municipal que estão filiados no PT. Não concorda com isso? E vários, inclusive, assumindo cargos importantes. Então o PT está na administração? Não. Não é assim, Guilherme. O Vilmar do São ajustou com a administração municipal, passou para o PMDB e isso faz parte da cota do Vilmar do São, coisa que nós não concordamos alinhar as coisas dessa forma. Então, bom que o senhor foi claro. O republicano, então, não concorda em ter cargos ou interfiliados na atual administração? De jeito nenhum. Nós estamos iniciando agora, e nós queremos ter liberdade, tá, para organizar os republicanos de uma maneira livre, de uma maneira leve, tá, e sem comprometimento com nenhuma administração aqui. O nosso princípio e o nosso respeito a todo aquele que foi investido de cargo público tem que existir. Como eu respeito Oscar, gosto muito do Oscar Martarello, ele é um amigo, aquela coisa toda, tal, de muito tempo, desde a época que ele era técnico de som da radiodifusora, e eu fui vereador naquela época, em 1982, de 82 a 88, eu fui vereador. Aqui em Xanxerê, fui presidente da Câmara de Vereadores, fui vice-prefeito do Menegola, todo mundo lembra, quando eu assumi aqueles 30 dias, na administração do Menegola, eu era vice dele, o trabalho que a gente fez no município de Xanxerê. O senhor deve ser candidato? Tem um detalhe, o município de Xanxerê, eu acho que tem que levar para o campo do desenvolvimento, tem que levar para o campo do crescimento econômico, tem que levar para o campo do respeito, principalmente do agronegócio. A agricultura é o ponto básico e forte que pode desenvolver e alavancar qualquer município da nossa região. Certo. O senhor deve ser candidato nessas eleições? Eu não pretendo, mas também pode acontecer. O senhor não respondeu a pergunta. Não, eu não... O senhor está parecendo o Cabo Oliveira, quando disse que não está com o nome à disposição e disse que está com o nome à disposição. Não foi claro. Nós temos dentro de cada partido desses que vão fazer parte da coligação, com certeza vai apresentar os seus nomes. Os republicanos vão apresentar os seus nomes também. Não necessariamente o Celso Mattiolo, pode ter outros nomes que tenha condições de disputar uma eleição na majoritária. O senhor disse anteriormente que a antiga executiva do Republicanos não tinha condições de apresentar uma nominata. Eu já tive outros presidentes sentados nesta mesma cadeira que apresentaram os nomes, os possíveis nomes que serão candidatos a vereador aqui em Xanxerê. O Republicanos, sob a sua gestão, já tem esses nomes definidos? Não tem o nome definido porque nós temos hoje levantado em torno de 15 nomes. Aí nós vamos sentar com esse pessoal. Eu não vou queimar o nome de ninguém agora. Nós vamos sentar com esse pessoal, vamos definir os 10 que vão disputar a eleição, tá? E aí sim nós vamos apresentar, mas é muito cedo ainda para a gente definir agora e começar a citar nomes de quem poderia eventualmente ser candidato. O senhor, como candidato a deputado estadual, e falava muito sobre uma nova política, sobre um novo jeito de fazer política aliado à experiência.
O que o Republicanos tem para apresentar para a população xanxerense, de novo, de diferente, para esse pleito? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que se nós não fizermos alguma coisa, principalmente para o agronegócio, para a agricultura, por exemplo, vamos falar do estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina produz em torno de 2,5 milhões, não chega a 3 milhões de toneladas de milho. Tá? E consome mais ou menos 6. 50% do milho produzido, consumido em Santa Catarina, ele é importado de fora. E a nossa região é uma das regiões que sofre com isso. Então, uma das coisas que precisa é trabalhar junto com o governo estadual para incrementar condições para que exista mais produção, principalmente do milho, que é a fonte básica para o desenvolvimento da agricultura e da avicultura e da suinocultura e bovinocultura também da nossa região. Um outro detalhe, o município de Xanxerê. Nós não podemos esquecer da nossa juventude, gente. O jovem tem que botar o pé na estrada e ir para outros municípios no final de semana, correndo riscos. E nós temos condições de incrementar ações verdadeiras e fáceis, até buscar parceiros para incrementar o nosso parque de exposições e oferecer ali, que é um lugar afastado, uma opção de lazer diferente para a nossa juventude. E dá para fazer um projeto bonito, um projeto com musculatura, um projeto grandioso que venha atrair principalmente a nossa juventude. E para isso nós vamos batalhar em cima disso. Nós temos como conseguir recursos do governo do estado, do governo federal, para fazer um projeto dinâmico para o parque de exposições e não somente utilizar de 2 em 2 anos quando tem a FEME. Um outro detalhe muito importante, Guilherme, o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, quero falar para os empresários, tá? Que é o valor adicionado. Não necessariamente é o recolhimento do tributo. Pode ter empresas que recolhem praticamente quase nada de tributo e pode ajudar muito com o desenvolvimento, com o movimento econômico. Mas isso é responsabilidade da administração pública, buscar e visitar o empresário, porque o empresário vai fazer o quê? Ele vai cuidar da empresa, ele vai fazer as vendas, vai fazer aquela coisa toda. Perdoe-me fazer um contraponto, mas Xanxerê nunca, como vou parafrasear o atual presidente, nunca na história desse país Xanxerê viveu um momento tão bom com o superávit que vive, falando de desenvolvimento econômico. Mas porque tem bastante, daí dá para abrir mão de outra parte? Poderia ser mais. Quando eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, lá na época do falecido Hélio Winkler, do saudoso Hélio Winkler, tá? Eu fui falar com a Celesc, fui falar com a Eletrosul, eu fui na Sadia, na Perdigão, na Seara, em todas essas grandes agroindústrias, e elas direcionaram valores grandes do movimento econômico, que ajuda o município de Xanxerê. A própria rodovia 282, ela usa o trajeto do município de Xanxerê, e ali está passando riquezas. Tem que ser analisado até a questão dentro das empresas, que parte do movimento econômico não deve ficar 100% nas indústrias, tem que vir para o município, onde a Eletrosul, por exemplo, todas essas redes, a Celesc, as redes de alta tensão que passam, que retalham o nosso município. Embaixo das redes, eles têm um domínio, certo. Mas nós temos que ir buscar isso. Presidente, uma pergunta que parece óbvia, mas é necessário. Eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. Até para a gente poder se encaminhar pela questão de tempo e ser justo com os demais presidentes que passaram por essa mesa. O Republicanos, querendo ou não, estava na atual administração, mesmo com a troca de presidente. Isso é fato. O senhor apresentou aqui algumas sugestões do que Xanxerê pode ter ou que não pode ter. E o senhor disse que não foi procurado pela atual administração. Parece um pouco óbvio, como disse, mas será que não faltou da atual presidência do Republicanos sentar com a atual administração
que a iniciativa tivesse vindo por parte do Republicanos por PL, dito, olha, tá havendo uma troca, já que não houve essa conversa com o executivo anterior, tá havendo uma troca aqui na direção do partido, eu gostaria de conversar com os senhores, até mesmo para apresentar essas sugestões. Afinal, todos os partidos dizem que o objetivo final é o desenvolvimento de Xanxerê, não interesses próprios. Uhum. Não houve essa conversa? Não houve essa conversa. E, Guilherme, vai haver? Nós não temos interesse e nós não queremos ficar a manter a manutenção de secretarias e nada. Nós agora vamos trabalhar em cima da organização dos republicanos, mesmo porque os republicanos precisam criar vida própria. Eles não podem estar vinculados e não podem andar no cabresto como andaram até hoje. Mas, presidente, não, isso o senhor já deixou muito claro e a população, acredito que entendeu também. O ponto é, o próprio prefeito diz aqui que não vai negociar cargos, né? Se é verdade ou não é uma outra história, se isso é na prática. Eu posso, dentro dessa questão, bom, veja bem, eu coloco, lá dentro da minha empresa, eu indico, tem lá 10 assessores, sou eu que indico. Mas você indica porque você é o único dono. Agora, se tu botar um sócio lá dentro, aí o sócio também vai ter direito de indicar algumas pessoas, não é verdade? A partir do momento em que você busca um sócio dentro da política, com toda certeza ele vai fazer parte da administração. Vai se disputar o partido solo, sem fazer coligação. Mas o senhor se não sabe tiver... que uma, não, espera lá, não não existe tiver política sem coligação. Exato, mas então, não dá para enganar as coisas, são verdadeiras. O senhor está dizendo que a atual administração está enganando a população? Não, estou dizendo isso, estou dizendo que na palavra está existindo sócio, sim, senhor. Existe o PMDB que está colocando o pessoal dele lá dentro, é uma coisa lógica, os caras. Vamos ser realistas, né? Vamos ordenar a coisa da maneira que ela é. Vai ter o PSDB agora na coligação dos caras? Vai ter que colocar. Se no outro lado tiver PP, PSD, republicanos e mais não sei quem e tal, claro que vão compor a administração. Aí os nomes vão ser colocados na mesa. É possível o prefeito vai dizer, não, este aqui eu fiz uma análise, então você me troca esse nome. Mas vai ter que ter. No tom que o senhor usa, e eu tento ser o mais imparcial e o mais justo possível e mais equilibrado aqui nessa mesa. O senhor diz que não concorda e que o Republicanos não fará parte de negociatas. Ok, isso ficou claro. Mas o senhor acaba de dizer que se numa possível coligação com o PP e com o PSD, o partido vai indicar. Então quer dizer que o Republicanos ele é favorável a negociações só com a oposição ao prefeito? Não. Eu acho que você está colocando as palavras na minha boca. Eu estou perguntando. Espera lá. Eu estou dizendo que a hora que você fizer uma sociedade, você tem que respeitar essa sociedade. E você tem que sentar na mesa com todos e discutir a composição da administração. Não tem outra forma. Como acontece isso na Câmara de Vereadores, como acontece isso na administração municipal, como acontece no governo estadual e no governo federal. O Republicanos hoje, então, ele quer ficar isento, alheio a qualquer tipo de negociação. Claro, porque nós estamos reordenando agora. Mas isso foi pode mudar até a eleição. Espera lá. Foi retirado alguns nomes importantes que saíram, que disputaram a eleição passada em virtude de algumas questiúnculas. Aí eu vou ficar perdendo tempo indo atrás de outras coisas agora? Não, agora eu vou compor o meu time. Ou você vai falar com o teu time que poderá ser um time adversário antes de você organizar o teu time. Aí tu vai perder o jogo. Primeiro você vai organizar o teu time. É o que o Matiolo está fazendo. Perfeito. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em vir conversar com a gente aqui no Rádio Café. A gente vai voltar a conversar com toda certeza até as datas mais próximas às eleições ou até a convenção. Ok, eu que agradeço essa oportunidade e quero dizer a toda a comunidade xanxerense, nós viemos aqui para compor um trabalho verdadeiro, um trabalho honesto, em respeito principalmente ao nosso grande líder, o Tarcísio de Freitas, nosso governador de São Paulo, que possivelmente será o nosso presidente da República.
Nós conversamos com o presidente do Republicanos aqui de Xanxerê, o ex-vereador, ex-vice-prefeito Celso Mattiolo, aqui na programação da 101. São 7h53, com a força de Master Truck, Brasão, Neuza Despertar e Gale Máquinas. Esse é o nosso Rádio Café.